6h33, de volta com o Manhã no Ar e as principais notícias do dia. E agora eu queria fazer uma pergunta para os motoristas. Você costuma ter prejuízo com o veículo por conta dos vários buracos das ruas de Manaus? Pois é, esse é o preço que se paga muitas vezes. Essa é a Rua Tracuá, na comunidade Cristo Rei, no Tarumã. Há mais ou menos 2 meses, essa rua não era assim. E a Camila, andando com as filhas, sofreu um acidente. Eu vinha na hora da chuva com as minhas 2 pequenas no colo e como a água toda desce para cá, a correnteza é muito forte, eu acabei deslizando num buraco que ficava bem ali e uma delas caiu na minha perna e fraturou. A rua acabou recebendo uma camada de asfalto, mas como se pode ver, a chuva que veio depois já levou boa parte dele. Se isso aqui é asfaltamento, então eu não sei mais o que é asfaltamento, porque o que eu vi que eles fizeram foi só o quê? Jogaram umas pedrinhas com breu misturado e pronto, foram embora. E só até aqui, ó, como você tá vendo, só até a metade da rua. E outras pessoas que moram para lá. Isso eu acho indignado, porque eu já moro aqui há 12 anos e nunca foi asfaltado isso. Bom, a Camila, como vocês viram, teve prejuízo. Ficou quase 2 meses sem conseguir fazer as coisas dentro de casa. Mas os motoristas também têm prejuízos, porque os carros que são obrigados a trafegar nas vias com desnível e também passando por buracos também têm prejuízos. O Israel, que recebe carros aqui que passam por esses problemas todos os dias, está bem acostumado a trabalhar com isso já, né, Israel? Quero saber quais são os maiores problemas dos carros, quais são os maiores prejuízos aqui dos motoristas que trazem os carros todos os dias. Bem, no caso, os prejuízos são variados, né? Por exemplo, visto que muitos lugares a pavimentação é irregular, existem muitos buracos e irregularidade no asfalto, causam os prejuízos justamente os motoristas, os condutores. Por exemplo, nesse caso aqui, ó, desse veículo, houve desnivelamento muito forte, buracos, que estourou os amortecedores desse carro. Ou seja, causou um prejuízo. E esses serviços de suspensão custam caro e correspondem a cerca de 80% de todas as demandas de mecânica que essa oficina recebe. É um serviço caro, é em torno de R$ 700, dependendo do modelo do veículo e as variações. Mas fica nessa faixa para carros populares como esse. As obras do plano de verão começaram no dia 11 de junho. A meta era pavimentar e estruturar com calçadas e meio-fio 16 mil ruas. Mas até agora apenas 4 mil vias receberam asfalto, número que está abaixo da meta da prefeitura, segundo a própria Secretaria de Infraestrutura. E quem sofre continua sendo a população, principalmente quem depende dessas ruas para sobreviver. Como o Antônio, mototaxista, que já faz até uma comparação entre as ruas de Manaus e um item bem utilizado nas festas juninas. Parece como se fosse uma calça de quadrilha, né? Como antigamente, mete um aqui, mete outro acolá. E assim eles vão fazendo, né? Vão tipo tapando o sal com a peneira. Porque o asfalto que a gente mostrou aí, a prefeitura dizer que concluiu a obra em dezembro e está do jeito que está, a própria moradora disse que parece só uma camada de breu que o serviço não foi concluído. A prefeitura informou que fez a recuperação asfáltica da Bola da Açuframa e algumas ruas do entorno em dezembro do ano passado e que o processo para a revitalização do distrito industrial está em andamento. Atualmente, a Seminf faz ajustes no projeto executivo relativo à primeira etapa de obras para que em seguida seja encaminhado à licitação. Só então a obra deve ser iniciada. E no caso específico do Distrito Industrial, é um problema que se arrasta há anos. É uma área federal, uma hora é a Secretaria de Estado que diz que é responsável, outra hora é a Prefeitura, um empurra para o outro e ninguém resolve esse problema, né? Já houve, inclusive, liberação de recurso federal para recuperação dessas ruas, só que se demorou tanto fazer a obra, tanto, que quando foi feita a quantidade de buracos já era muito maior e o dinheiro não era suficiente. E agora a gente tem imagens do trânsito para você. Vem comigo, vamos acompanhar aqui. O drone está sobrevoando nesse exato momento a Avenida Cosme Ferreira, Alameda Cosme Ferreira, na zona leste da cidade. A gente passou ali da Bola do São José. Aqui tem um hospital do lado e está indo no sentido do Coroado. Vamos tentar mostrar, Emerson, voltar para ver como está o complexo viário ali do São José. Seu trânsito flui com tranquilidade para quem deseja acessar o Distrito Industrial e outras áreas da zona leste de Manaus. Vamos tentar virar o drone, vai virando nesse momento para você que está
acompanhando a nossa programação aqui na TV A Crítica para trazer uma orientação precisa de qual é o melhor caminho para você pegar nessa manhã. Então agora a gente está sobre o viaduto do São José e o trânsito flui com muita tranquilidade em ambos os sentidos. Quem sai ali do São José, quem vai para o Trás-Mirim, quem segue no sentido do T5, passando pela Global Green, que é a garagem de ônibus, trânsito flui com tranquilidade em todas as áreas aí, em todos os acessos da rotatória do São José na zona leste de Manaus. A gente mostrou ainda há pouco o acesso à Alameda Cosme Ferreira, né, para quem segue no sentido do Complexo Viário Gilberto Mestrinho. Por lá também trânsito é uma maravilha. Então, se você está no São José, na zona leste da cidade, agora de manhã cedinho, essa é uma boa opção. Já dá para sair sem pegar engarrafamento, sem pegar grandes congestionamentos nessa manhã de quinta-feira. É uma boa opção para você que circula em Manaus. E daqui a pouquinho a gente traz outras áreas da cidade para você se orientar, para saber qual é a melhor rota para chegar na escola, no trabalho, no seu compromisso nessa manhã. E você tem ou conhece alguém com carteira assinada antes de 1988? Não se esqueça, até amanhã essas pessoas têm direito a sacar a cota do PIS. Mais de 100 mil amazonenses ainda não pegaram esse dinheirinho extra. As agências da Caixa estão funcionando em horário diferenciado para realizar os atendimentos. É só acessar o site da Caixa ou do aplicativo, ir até a janela do PIS, digitar o número do CPF e a data de nascimento. De acordo com o superintendente regional da Caixa, esse procedimento simples pode revelar se a pessoa tem direito ou não às cotas do PIS. Ele explica que o público-alvo são as pessoas que trabalharam de carteira assinada entre 1971 a 4 de outubro de 1988. Se você tiver dúvida, é só consultar sua carteira de trabalho e você tem um registro anterior a 88, significa que você tem cota do PIS. Caso contrário, nem perca tempo. E esta é a última semana para sacar o benefício. Mais de 100 mil pessoas ainda não resgataram o PIS aqui no estado. No total, ainda faltam mais de 200 milhões de reais a serem liberados no Amazonas. Quem tem conta na Caixa, o dinheiro é depositado diretamente. E é possível receber também por meio do cartão cidadão. Os demais bancos, todos aqueles que têm um cadastro válido, que têm uma conta que não estava devedora no mês de setembro, também já receberam, através de TED, transferência eletrônica, esse valor na sua conta. E para atender os que ainda não receberam benefício ou tirar dúvidas, as agências vão funcionar em horários diferenciados. Quinta-feira e na sexta-feira, a Caixa abre uma hora mais cedo e fecha uma hora mais tarde para atender a esses clientes que ainda têm dúvida e queiram consultar o valor ou o benefício da cota do PIS. Então fique atento, hoje e amanhã, daqui a pouquinho já abrem as agências, 8 da manhã, e elas vão fechar às 4 da tarde para resolver essa situação aí de quem tem esse dinheiro. É muita gente, né? São 100 mil pessoas que estão aí, têm esse dinheiro disponível e se não receber agora, nesse fim de semana, vão perder esse benefício. Para quem tem carteira assinada de 81, teve carteira assinada entre 81 e 88. Os funcionários públicos que são cadastrados no PASEP também têm direito a essa cota e podem solicitar no site do Banco do Brasil. E vamos ao Minuto Tecnologia de hoje com uma super novidade. A InfoStore está com uma novidade para você que está procurando uma impressora com maior desempenho e menor custo. É a Epson EcoTank L4150. O modelo multifuncional, tanque de tinta 3 em 1. Impressora, scanner e copiadora com Wi-Fi. É a única do mercado que não utiliza cartucho. Funciona assim. Na hora de colocar a tinta, cada garrafinha se conecta ao seu tanque com encaixe independente. Não precisa chacoalhar nem apertar. Basta encaixar que a tinta cai automaticamente. Fácil, prático, sem sujeira, sem desperdício. Imprime até 7.500 páginas em preto ou 6.000 páginas coloridas, com a maior resolução de impressora da categoria. Essa quantidade de impressão equivale a 35 recargas. Com Wi-Fi Direct integrado, você pode imprimir diretamente do seu tablet, computador ou celular. Então visite hoje mesmo uma das 11 lojas e confira esse super lançamento InfoStore, o melhor mix de tecnologia. E agora você confere a agenda dos candidatos ao governo do Amazonas para o dia de hoje. O candidato Amazonino Mendes, da coligação Meu Voto no Amazonas, se reúne com empresários na Federação das Indústrias do Estado do Amazonas pela tarde.
Berg da UGT, candidato do PSOL, grava programa político durante a manhã e concede entrevista a um portal local pela tarde. Ainda durante a tarde da entrevista ao programa Cidade Alerta Amazonas. À noite, participa de reunião na comunidade Vila Nova, no Ceasa. Davi Almeida, da coligação Renova Amazonas, não divulgou a agenda. A candidata Lúcia Antoni, da coligação O Povo Feliz de Novo, também não divulgou a agenda. Omar Aziz, da coligação Amazonas com Segurança, não divulgou a agenda. O candidato Sidney Cabral, do PSTU, faz panfletagem no Beco do Macedo pela manhã. Wilson Lima, da coligação Transformação por um Novo Amazonas, faz caminhada na Zona Norte pela manhã. Tá chegando a hora da eleição, o pleito está batendo a porta, né? Já temos menos de 2 semanas para que aconteça essa eleição, onde vamos escolher presidente, vice-presidente, senadores, 2 senadores por estado, tem os deputados federais, que no caso do Amazonas são 8 deputados, temos os deputados estaduais, que são 24, além de governador e vice-governador. Então está muito próximo e muita gente que inclusive está se preparando para votar nos próximos dias, não vai poder votar porque vai ter o título cancelado. Isso mesmo. E sobre o cancelamento desses títulos, eu converso agora com o Emanuel Cardoso, que está ao vivo na 93.1 FM O Dia. Olá, Emanuel, muito bom dia. Bom dia, Adriane. Eu estava explicando aqui, Adriane, no momento da interação, você me pegou aqui no meio da história. Vamos lá, concluiu a explicação? Concluí, sim. A gente está ao vivo aqui na TV e ao vivo lá na rádio também, essa integração da Rede Caldeirão de Comunicação. Ontem a gente conversava, Emanuel, sobre a possibilidade do cancelamento de títulos eleitorais por conta do não recadastramento biométrico ou do cadastramento biométrico. E foi confirmado, o STF decidiu cancelar, muita gente não vai poder votar. Mas tem um detalhe, no caso do Amazonas, só onde a biometria era obrigatória. Exatamente. Esse caso entrou em votação no Supremo depois que o ministro Barroso, que era relator do processo, colocou em votação, e isso foi votado ontem. E por uma maioria de 7 votos a 2, os ministros decidiram sim pelo cancelamento de quem não fez a biometria nos locais em que ela era obrigatória. O ministro Barroso contestou a ação pedida pelo PSB, que dizia, o PSB que julgava que a normatização do Tribunal Superior Eleitoral era inconstitucional. O ministro Barroso foi seguido pela maioria dos ministros, com exceção do ministro Marco Aurélio e também do Ricardo Lewandowski, que disse que esta ação do TSE tirou o direito das pessoas de votar e que o que não justificaria. 3.300.000 eleitores, mais de 3.300.000 eleitores em todo o país tiveram o título cancelado porque não fizeram a biometria. A maioria desses eleitores, Adriane, estão no nordeste do país e também no norte. Depois da região nordeste está a região norte. O estado com o maior número de eleitores que teve o título cancelado foi a Bahia, depois o Ceará e depois o Maranhão. Aqui na região norte foram um pouco mais de 300.000 eleitores que tiveram o título cancelado, a maioria deles no estado do Pará. Aqui no Amazonas, de acordo com o TSE, não houve cancelamentos de títulos porque o Tribunal Regional Eleitoral atingiu a meta de fazer o recadastramento nos municípios da região metropolitana. Ontem a gente passou a informação de municípios que não tinham, que a maioria dos eleitores não tinha feito o cadastramento biométrico, como foi o caso de Humaitá, onde 25 dos 28.000 eleitores não fizeram a biometria, mas é um município que está fora da área metropolitana. Portanto, aqui no Amazonas, a obrigatoriedade era apenas para a região metropolitana. Então, temos aí o pedido do PSB foi seguido pelo PT e pelo PCdoB, os partidos de esquerda que têm o maior apoio nas regiões norte e nordeste, que entraram com esse pedido no Supremo, mas os ministros decidiram sim pelo cancelamento do título, Adriane. E eu me preocupo com a quantidade de eleitores que vai às urnas agora no dia 7, né? Já há uma abstenção muito grande, as pessoas não querem votar, estão desacreditadas, entre outras coisas. Aí, com o cancelamento do título, menos pessoas vão decidir o futuro do país e dos estados. No caso aqui da nossa região, né, o TRE diz que concluiu a meta, mas sempre há aquelas pessoas desavisadas, desleixadas, que deixaram para a última hora e de repente perderam o prazo que terminou em maio. Então, só para reforçar aqui para você que mora Manaus, Iranduba, Manacapuru, Itacoatiara, Novo Airão, Presidente Figueiredo, Rio Preto da Eva, Careiro da Várzea, Careiro, Manaquiri, Altazes, Silves e Itapiranga, não fez cadastramento biométrico,
não vai votar, vai precisar esperar passar esse pleito para resolver a pendência com a Justiça Eleitoral. Eu só queria adicionar uma informação, Adriane, que hoje termina o prazo para quem quer tirar a segunda via do título. Então, é importante as pessoas ficarem espertas. Quem está com essa necessidade de tirar a segunda via do título, esse prazo termina hoje. Inclusive, Emanuel, muita gente acaba fazendo grandes filas no TRE no último dia para tentar garantir essa segunda via. Se a segunda via normalmente porque você mudou de endereço, alguma coisa do tipo, ou até mudou de nome, né? Então, muita gente acaba procurando hoje no último dia, mas funciona com agendamento. Se não agendou, também não dá para continuar, né? Exatamente. Agora, Manuel, vamos mudar de assunto, falar sobre a Operação Maus Caminhos, que é aquela operação que identificou aí, que o Ministério Público identificou um desvio milionário de dinheiro público da saúde. Existe uma nova denúncia agora contra o Mohamed Mustafa e essa denúncia diz que ele comprou uma casa de shows com dinheiro da saúde. É isso mesmo? É impressionante como essa operação não para de surpreender de uma maneira negativa, é óbvio, né? A todo momento o Ministério Público Federal aparece aí com uma nova denúncia. Dessa vez, a denúncia é de que foram utilizados 2 milhões de reais de recursos desviados da saúde para lavagem de dinheiro pelo médico Mohamed Mustafa, com o apoio da empresária Priscila Marcolino, para a compra da cota da empresa JHLS Lanchonete Choperia, referente à casa de shows Vila Mix Brasília. Isso ocorreu em agosto de 2015, de acordo com o procurador da República, Alexandre Jabbour. Na época, a casa de shows passava por uma dificuldade financeira e o médico decidiu, então, utilizar o espaço que ele era frequentador para fazer o processo de lavagem de dinheiro e propôs ao proprietário da empresa a compra, então, desta cota. O pagamento foi realizado em parcelas que iam de 200 a 500 mil reais, realizados a partir, então, de agosto de 2015 até março do ano seguinte, até março de 2016. O Ministério Público teve acesso a essa movimentação bancária e identificou esses pagamentos, identificou inclusive a participação da empresária Priscila Marcolino como sendo alguém que ajudou na confecção da minuta de contrato, inclusive sugerindo algo que está registrado nos e-mails dela, sugerindo reformas, alterações na minuta de contrato e, portanto, o Ministério Público, por isso, apontou a participação dela em mais esse esquema criminoso, em mais esse esquema de lavagem de dinheiro e, portanto, eles devem responder aí por este crime, Adriane, que pode ter pena aumentada de 1 a 2 terços, caso o crime seja realizado de forma reiterada ou realizado por um grupo criminoso, como parece que é este caso. Manuel, eu vou dizer que eu já peguei ranço, mas eu queria dizer outras coisas, porque isso me revolta muito, o que essa operação descobriu, né? Como que tira dinheiro da saúde para comprar choperia em Brasília, para investir em entretenimento, para se dar bem, lucrar, enquanto as pessoas aqui não conseguem fazer uma cirurgia, não conseguem ter um leito, estão morrendo em fila de hospital, estão madrugando para conseguir uma consulta. Enquanto isso, pessoas que deveriam estar trabalhando a serviço do poder público estão tirando dinheiro da saúde. Isso é um homicídio coletivo, quando você tira dinheiro da saúde, que é tão precária no nosso estado, né? O pessoal do interior não consegue fazer cirurgia. Quem trabalha no interior não recebe o dinheiro que as cooperativas que estavam a serviço, porque esse dinheiro está onde? Está em choperia em Brasília e outros lugares que foram investidos em carros de luxo, em vidas com muito luxo, enquanto a população aqui está sofrendo. E tomara que seja de fato acrescentado às penas, porque essas pessoas têm que ser julgadas com o máximo rigor que a lei permite. E assim, Adriane, não é uma quantidade irrisória de dinheiro, é um volume absurdo de dinheiro, juntando tudo o que foi desviado ao longo de tudo que está sendo investigado pelo Ministério Público Federal. O Ministério já apresentou a denúncia, está aguardando a 4ª Zona Federal receber a denúncia e dar andamento ao julgamento. Tá certo, Emanuel. Muito obrigada pelas informações, um excelente dia para você e a gente se vê amanhã. Ok, Adriane, bom dia, até amanhã. Até lá. E já a gente volta com o quadro Mais Saúde. Na semana em que se comemora o Dia Mundial do Coração, especialistas alertam para as doenças cardiovasculares. O Brasil registra 360 mil mortes por doenças do coração todos os anos. O Manhã no Ar volta em instantes, não saia daí.